Oi, eu sou a Tina. Oi, eu sou a Júlia. E esse é o We Are to Fashion. Essa semana o tópico central aqui no Brasil e talvez no mundo foi o carnaval brasileiro, né? Sim. Eu vi muitas comparações do carnaval brasileiro com alta costura francesa. E eu comecei a mergulhar um pouco nesse tópico e eu achei interessante algumas paridades que as pessoas encontraram nesses dois paralelos. E a primeira que eu vi foi falando sobre que tudo das fantasias do carnaval são feitas à mão, são praticamente um ano de preparação, eles acabam com o carnaval e já começam a preparar o outro. Sim. São bordados, rendas, todos feitos à mão. E eu achei bem interessante. Claro que se você se aprofundar de fato, não tem o background de uma alta costura francesa, enfim. Mas achei legal esse tópico tomar essa proporção que tá tomando mundialmente falando e linkando bastante com esse tópico do Brasil core, como as pessoas estão viciadas em ser latinas. Exato. A gente já vinha querendo, né, fazer um episódio sobre algo relacionado aí ao Brasil Core, a moda brasileira, enfim, a esse momento em que tem até alguns memes, né, falando que o PR do Brasil tá trabalhando muito. Porque as pessoas só falam do Brasil e querem estar no Brasil. E eu sempre conto, né, que nesse tempo que eu morei em Paris, isso, é muito evidente, assim, o apreço das pessoas pelo Brasil, né? Essa curiosidade, eu acho, de entender o que é o nosso país e por que tem essa aura até. Total, temos. Esse brilho, enfim. Então tem muitos fatores, assim, pra isso estar acontecendo. E eu acho que isso não começou agora, já faz alguns anos, essa tendência da camisa do Brasil. Acho que a camisa do Brasil, até assim, a camisa da seleção brasileira de futebol, sempre foi um ícone muito marcante, sempre muito atrelado ao futebol, mas cada vez mais trazido pra um streetwear, pra esse uso mais casual. Falando nessa coisa mais ampla, né, do latino, a gente teve agora o Bad Bunny no Super Bowl, que foi muito significativo, enfim. E aí a gente vem pro carnaval, que é esse momento muito icônico brasileiro, de expressão da nossa cultura, que isso, expresso de diferentes maneiras ao redor do Brasil. Acho que isso é muito interessante, assim, que nenhum carnaval é igual ao outro. Único, então, exato. Em São Paulo é uma coisa, no Rio é outra, em Salvador é outra, em Olinda é outra, enfim. E cada um deles expressa nuances, isso, de um Brasil que existem vários Brasis dentro dele. E quando a gente fala, né, realmente eu acho que esse ano foi muito falado a questão da moda dentro do carnaval. Principalmente, né, das alegorias lá, enfim, das escolas de samba no Rio de Janeiro. E como você falou, assim, dá para entender essa relação que foi feita com a alta costura francesa nesse sentido do trabalho manual, exato, dos tecidos, elementos que são utilizados. As escolas têm aquela herança cultural, cada uma tem a sua. Exato. E aí eu vi até, legal. tipo, algumas pessoas falando, nossa, mas veja bem, não dá para você fazer essa relação, porque uma coisa é luxo lá nas maisons francesas e outra coisa é aqui, que a gente tem que lembrar que é movido pela comunidade, sim, pelas periferias, enfim. E claro, não é nesse sentido, né, que tá relacionando a alta costura. A gente já até trouxe aqui qual que é a definição de alta costura, o que você precisa ter para ser considerado uma maison de alta costura. Então, é claro que não é nesse sentido, né? A gente não tá dizendo que a gente tem alta costura do fato, a gente tá falando, fazendo uma comparação exato, distante e exato, que não tem o mesmo peso e nem nada do tipo, mas eu achei interessante nunca tinha visto essa comparação sendo feita. Sim. E eu vi um dado que mostra que depois da Copa de 2022, a procura por Brasil e cores brasileiras, as pessoas começaram a se interessar, demorou uns anos para ingressar esse interesse no Brasil. E eu acho que isso vem também de uma coisa que a gente já falou diversas vezes aqui, que é a geração Z, as gerações mais novas, elas dão muito valor à cultura diferente, elas apoiam esse olhar diferente que o país que você carrega nas suas costas traz. Então, eu acho que as pessoas estão se interessando mais por essa estética por causa disso, que valoriza uma coisa que não tem em todo lugar, é uma coisa diferente.
Claro que a gente comentou antes de começar a gravar dos estereótipos, né? Que é muito pautado em estereótipos brasileiros. Mas eu acho que até por uma questão estética as pessoas estão buscando isso. As pessoas querem calor, as pessoas querem cor, as pessoas querem vida, sabe? Aquela coisa do quiet luxury, a gente vê dando uma abaixada. Então, enfim, acho que o Brasil, ele representa isso, esse calor humano mesmo, que eu digo, sabe? Eu acho que isso que você falou das novas gerações tem um elemento, né, que eu acho que é muito presente aí nesse movimento, que são as redes sociais. Então, tanto pro bem quanto pro mal. Sim. Então, pro bem justamente nesse sentido de que nós, né, das novas gerações, a gente tá muito ligada nas redes sociais, então a gente tem essa chance de expor o nosso país e a nossa cultura através das redes sociais. Então é isso, tem muito vídeo, enfim, mostrando o carnaval, mostrando elementos da nossa cultura, o que é extremamente positivo, mas eu acho que também foi a rede social a responsável por trazer esses estereótipos, né? Então, eu acho que Brasil Core é um tema muito complexo, robusto, com muitas camadas e nuances, justamente por isso, assim, porque a gente tava conversando antes de gravar o episódio, né, que tem essas duas facetas, tem a faceta de valorizar o nosso país, a nossa cultura, a nossa moda, a nossa arte, enfim, tanto é isso, deles lá fora valorizarem, mas até da gente passar a valorizar ainda mais, mas tem a faceta negativa do estereótipo, dessa coisa rasa. Eu tava lendo uma matéria da BBC bem profunda, assim, sobre esse tópico, e teve alguma especialista que falou, tem o Brasil com S e o Brasil com Z, fazendo essa separação de que, tipo, o Brasil com S é esse Brasil verdadeiro, nosso Brasil, né? Sim. É isso, de todo esse lado de valorizar tudo que a gente tem, e o Brasil com Z, que é esse Brasil vazio, assim, que ficou aí nos estereótipos mostrados mundo afora, porque acho que tem esse ponto, né? Tem muita gente lá, você vai numa Bershka da vida, que é uma fast fashion, tipo uma Zara, lá fora, e daí tem essas blusas Brasil, Belo Horizonte, São Paulo. Só que, às vezes, você conversa com as pessoas lá, e as pessoas, você fala espanhol no Brasil, né? Então, assim, as pessoas não sabem o básico sobre o nosso país, sabe? Então, é muito complexo, assim, e eu vi até conversando lá que as pessoas têm dificuldade de entender o que é um país tão grande, porque na Europa são países muito pequenos. Que nem a gente sabe tudo daqui, né? Tipo, a cultura daqui, ela é do norte do país até o sul, é uma coisa muito diferente. A gente, nós brasileiras nascidas, criadas, não sabemos tudo daqui, né? As pessoas têm muita dificuldade. E não conhecemos, todos os lugares, enfim. E também essa questão, né, da diferença social mesmo, da desigualdade. As pessoas, eu via que elas me faziam muitas perguntas sobre isso, sabe? Mas como assim? Tipo, alguém tem um carro blindado, mas não é todo mundo que tem um carro blindado. É confuso. Então, é difícil entender a dimensão, assim, do nosso país, essa pluralidade de culturas, de costumes, até de problemas diferentes mesmo. Então, é isso, né? A gente tava até falando da campanha da Rabanne, que, enfim, foi um grande ícone do ano passado, mas que isso sempre gera discussões pro lado positivo, pro lado negativo, porque eles buscaram trazer o Brasil de uma forma real, mas eles tentaram trazer esse approach respeitoso e de valorizar, então eles trouxeram talentos brasileiros, né, para trabalhar junto com eles. Então eu sei que a fotógrafa, a pessoa que estava ali à frente do audiovisual, era uma pessoa que era do Morro do Dendê, se eu não me engano. Então é uma pessoa com realmente esse local, né, assim, para falar sobre isso, para explorar esse assunto, enfim. Então eles quiseram trazer, né, a cultura do funk, das comunidades. Só que é isso, a gente falou o quanto existe o estereótipo sobre isso lá fora também, uma romantização em vários sentidos. Existe tour pelas favelas, né, que os gringos fazem. É que eu acho que, assim, você falou uma frase antes da gente começar a gravar também que me pegou muito. Nós estamos usando eles pra ganhar notoriedade, o Brasil, ou eles estão usando a gente? Eu acho que fica nessa dualidade de, tipo, será que a Dolce & Gabbana teria olhado pro carnaval brasileiro se o Brasil não tivesse em alta agora? Se a estética latina não fosse uma coisa que estamos todos falando e todos querendo saber mais sobre? Não sei, é o que eu te falei. Na minha opinião, não existe um
um ponto central certo. Tipo, isso é errado, isso é certo. Eu acho que existe o lado ruim e o lado bom. E vamos viver nessa irracionalidade em relação a esse tema. Mas eu acho que a gente tem que colocar o Brasil em foco de uma maneira... Algum estereótipo vai prevalecer. Está prevalecendo esse estereótipo das comunidades e das cores, da transparência, da roupa mais curta, e enfim. E eu acho que o que mais me pega é o tanto que isso tá penetrando, tanto na moda quanto nas redes sociais. Você viu aquela trend que as pessoas estão indo na favela abrindo uma porta, tipo, fazendo um vídeo de drone? Tem uma fila gigantesca pra você fazer esse vídeo. Eu não vi tipo, tá movimentando, assim, de uma maneira surreal. Já vi trends, tipo assim, das pessoas saindo de países europeus, enfim, e, tipo, usando um áudio mostrando quão cool é a viagem deles pro Brasil. Sim. E eu acho isso muito legal, mesmo. Mas até porque movimenta turismo, movimenta a economia ali até na comunidade. Exato. E querendo ou não, nós fazemos isso com outros países, entendeu? Sim. A gente acha estranho quando alguém usa uma camiseta escrito Brasil, mas a gente vê um monte de gente escrito USA e uma bandeira americana. E a gente fica, tipo, normal, entendeu? Mas eu acho que é isso, assim, que é esse ponto, né? De que eu acho que tem o lado de que os outros países, né, e as marcas principalmente, entenderam que o Brasil tem uma força muito grande. Muito. Então a gente tem até essa coisa do Oscar, né, da gente comentar e dar like nas publicações. Porque é isso, o brasileiro é muito engajado. Acho que a gente tem muita paixão, vem pro Brasil, sabe? Gente, Exato, juro, vem pro Brasil. Até os artistas ficam muito impressionados nos shows e tal, com a nossa interação. Então, eu acho que tem esse lado de que as marcas querem usar o Brasil nesse sentido. Mas tem também esse lado que, até nessa matéria que eu li, tava falando muito sobre isso, desculpa. Sobre a gente sempre querer a validação do europeu, enfim, sobre o que é nosso. Então, aquela questão das havaianas. Eu não tinha, enfim, pensado nesse lado, assim, mas eu vi essa especialista falando que a gente sempre amou Havaianas, sempre usou Havaianas, mas a gente sempre usou muito para situações mais, assim, praia, talvez um shopping e tal, mas, tipo, nunca de, sei lá, uma roupa super arrumada e uma Havaiana. E aí parece que quando surgiu isso do Copenhagen Way of using Havaianas, sei lá, o jeito, né, de Copenhagen de usar Havaianas, que era essa coisa do estar mais arrumado, estar com Havaianas. Uma farparia com uma Havaiana. Parece que foi validado que tá. Sim, é realmente legal. Exato. Podemos usar Havaianas pra essas situações também, sabe? E eu pensei, realmente, porque o meu olhar quando eu vi aquilo foi só, tipo, nossa... Que a gente até falou sobre isso em outro episódio. Que jeito de Copenhague de usar, tipo, a Havaianas é brasileira, não existe isso. Mas, de fato, assim, acho que tem realmente isso da validação. E eu acho que... E aí tinha, pra complementar, tinha alguém que trabalha na Farm dizendo que acha que essa questão da gente esperar a validação não é nem só num sentido de validação, de tipo, eu preciso que o europeu, tipo, aprove o que eu estou fazendo, mas a gente quer que eles olhem o que a gente faz, justamente nesse sentido de, eu quero que eles também vejam o que eu vejo de incrível nisso aqui, sabe? E realmente, acho que tem muito isso, assim, de... não é tão ruim essa validação, pode ser uma validação do tipo assim, eu quero que eles... Né? Mas eu acho, tipo, vejam aqui o quão legal isso é. Exato. Então é a discussão que a gente tava colocando aqui sobre a questão da Dolce & Gabbana ter feito a roupa da Juliana Paz. Eu acho que é um tópico que é muito sensível, porque... É isso, assim, a Dolce & Gabbana é um tópico sensível. Exato, a Dolce & Gabbana é um tópico sensível, então, enfim, já é complexo. Mas é isso, assim, é isso do... que legal que a Dolce & Gabbana tá olhando pro Brasil e tá vendo, tipo, o quão incrível é esse momento e essa cultura e tal. Mas tem esse lado do tipo, mas a gente já sabe fazer isso aqui. Por que precisa a Dolce & Gabbana vir fazer isso aqui, Foi o que eu falei. Sabe? Eu não acho que se ninguém tivesse me falado... Eu nem teria reparado que é uma roupa da Dolce & Gabbana. Porque aquilo lá é igual que todas as outras escolas estavam fazendo com a rainha de bateria, entendeu? Então, a hora que eu vi... Mas aí tem um lado legal. Tipo, eu estava scrolling e vi... no Instagram da Dolce & Gabbana, a cara da Juliana Paz desse tamanho, lá, falando sobre o carnaval. Isso pra mim é muito legal.
Sim. Mas aí entra no ponto, por que é tão legal? Porque várias marcas falam sobre o carnaval. Por que eu tô achando tão legal a Dolce & Gabbana falar sobre isso? Eu acho que é legal aquela dualidade que eu falei. Não fazem, a gente fala, ai, não valorizam. Exato. Aí fazem, a gente fala, ai, mas não tem nada a ver. Então, assim, eu não sei, não acho que tem um certo, não acho que tem um errado. Eu achei legal a hora que eu vi. Aí depois eu falei assim, gente, calma. Mas precisava, né? Mas da onde surgiu isso? Tipo, quem... Eu, se fosse ela, claramente não falaria não. Tipo, a Dolce & Gabbana tá indo atrás de você. Eu entendo, tipo, legal. Mas, assim, precisava, tipo, ser a Dolce & Gabbana e ainda a escola vencedora de uma... Enfim. É que eu acho que é isso. A gente sente muito orgulho de ver o que quer que seja relacionado ao Brasil. Então... É isso, né? Talvez seja orgulho que eu senti. Tipo, eu vi aquele e falei assim, nossa, que orgulho. O Brasil tá aparecendo. Está vendo isso. e tal. Só que eu acho que também existe um orgulho diferente em saber que foi o brasileiro que fez, não sei. Eu tenho muito esse sentimento, sabe? Assim, o agente secreto. Ah, tá bom, tá sendo premiado lá fora. A gente sente muito esse orgulho. Só que eu acho que a gente sente esse orgulho porque foi feito pelo Brasil, sabe? O diretor é brasileiro, isso, né? É isso, o filme se passa no Brasil, enfim. Então... É isso, eu acho que, sem dúvidas, existe esse orgulho e esse lado positivo de ver uma marca com tanta repercussão global fazendo algo, mas, não sei, eu acho que eu tendo muito a acreditar que existiriam outras maneiras de fazer parte desse momento, sabe? Não sei se eu sei dizer qual, mas... Talvez não vestindo a pessoa. Eu não sei. Eu acho que, de fato, assim, tem esse ponto de que é um momento muito do Brasil, da comunidade, da escola, e fazer aquela roupa. E a rainha de bateria é algo muito especial dentro do carnaval, né? Exato, a gente tava falando sobre isso também. Então, assim, realmente, eu não sei dizer. Confesso que gostei a hora que vi. Mas gostei depois de ter raciocinado que era Dolce & Gabbana, porque pra mim poderia simplesmente só não ser. Achei que a estética combina com a estética da marca, a roupa realmente faz sentido, ela tem aquele exagero. É, uma marca mais exagerada, enfim. Exato, mas assim, por mim, aquilo ali não é um Dolce & Gabbana, entendeu? É uma coisa bem brasileira. O que é legal, o que não é, entra naquelas discussões, eu só acho que a gente fica falando, eu fico escutando vocês falar, do orgulho. A gente sente muito isso. Eu acho que entra muito naquele complexo de vira-lata que a gente tem, sabe? Sim. Que a gente... é diferente o orgulho que vem quando a gente vê algo brasileiro tomando seriedade, né? É um orgulho do tipo assim, eu posso falar mal daqui, mas só eu, porque eu sou brasileira. Mas ninguém pode falar mal do Brasil, entendeu? Então, sabe, eu tava aqui, eu até peguei algumas falas de entrevistas do Iron, da Missy, porque eu acho que ele é uma pessoa que se posiciona muito sobre isso, né? Sim. Sobre o luxo brasileiro, enfim. E é muito interessante, porque em várias entrevistas ele já falou algo que ele é contra essa subcategoria moda brasileira. Ele fala que ele é uma marca global, com base em São Paulo, e ele é um designer brasileiro. Por quê? Porque ele fala que tudo é moda. Ele fala moda é moda, roupa é roupa. Então, pra mim, não tem que ter essa... isso aqui brasileira. É moda brasileira, sabe? Realmente. Que é isso, assim, ao mesmo tempo, ele usa muitos códigos brasileiros pra expressar a marca dele. Só que é isso, ele olha muito com esse olhar do brasileiro, da verdade brasileira, mas que ainda tenham códigos globais, sabe? Ele coloca algo nesse sentido, assim. Então, eu acho muito interessante pensar nisso, sabe? Porque é isso, a gente quer valorizar o que é feito aqui, mas de fato, assim, eu acho que existe isso do querer essa validação da moda brasileira. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, tipo, moda brasileira. Gente, como assim? É moda. Sim. Ninguém fala moda americana, moda portuguesa. Sim. É moda, tipo, a gente tá falando de uma coisa normal. Mas eu entendo, ele é uma marca que traz os códigos que nós brasileiros entendemos. Então, até nos detalhes do produto dele, a gente consegue ver o Brasil. Talvez para alguém que não seja daqui, não seja tão óbvio. A pessoa tenha que se esforçar um pouco mais para entender. O que eu não vejo nenhum problema, assim. Eu acho que é ótimo. Até o couro dele é um couro interessante, né? Que é um couro do pirarucu, que eu acho um couro muito característico brasileiro. Nem sei se posso estar muito enganada, mas não sei se tem pirarucu em outro lugar do mundo. Acho que não. Acho que é só, tipo, aqui. Mas, enfim.
Mas é isso, né? Ele falou, eu tava vendo alguma entrevista específica dele, e daí ele falou daquela coisa do filtro de barro, que ele utilizou em campanhas, elementos do cotidiano, e daí ele falou, é clichê? Sim, mas é a partir do clichê que eu crio algo desejável globalmente. Então, acho que tem um pouco disso também, né? De saber usar os elementos brasileiros de uma forma verdadeira. Ele bate muito nessa tecla da verdade, da transparência. Teve aquela coleção Tieta, enfim, até as músicas que ele coloca na loja, as pessoas que frequentam o desfile. Ele fala que é isso, são coisas não óbvias, muitas vezes. Então ele falou, você tem o Emicida e o Carlinhos Brown no meu desfile, sabe? Que é isso, é a minha verdade, sabe? Tipo, é isso, é a verdade brasileira, essa pluralidade brasileira. E ele é brasileiro, né? Então... Exato. Então, é isso, eu acho que ele sabe usar essa verdade do Brasil, esses elementos do cotidiano, enfim, mas ainda mesmo um apelo global, né? Que é o que ele quer, eu sei que ele tá tentando se posicionar internacionalmente. E até uma coisa que não tá muito dentro desse assunto, mas que até teve uma entrevista que saiu dele na Vogue esses dias com Alexandre Hetkovich, também deles falando sobre diretores criativos e tal. E eles falam sobre isso nessa entrevista, mas essa entrevista que eu li do Iron, em particular, ele também comenta que é o fato do Brasil ter poucos diretores criativos. Tipo, as marcas brasileiras têm muito estilista e nem um diretor criativo com essa visão holística. Então ele falou, eu me considero um diretor criativo, porque você precisa pensar em produto, mas você precisa pensar em estratégia, você precisa pensar no comercial. E realmente é muito interessante, né, quando a gente para pra pensar que tem super esse holofote sobre os diretores criativos lá na Europa, principalmente, enfim. E aqui a gente não tem muito isso, né? Porque geralmente ou são só estilistas ou só a mente pensante comercial da marca. Ou só o dono da marca. Exato. Sim. Então, é super interessante. Assim, eu acho que o Iron é uma pessoa que tem posições muito fortes, muito importantes para colocar realmente... E eu acho ótimo ele querer elevar o Brasil globalmente desse jeito. E eu acho que ele tá conseguindo e vai conseguir ainda mais. Eu lembro uma época que a Oprah usou uma bolsa da Missy. Gente, foi assim... Parou o não sei se o Brasil, mas nós da moda, tipo, nossa, só porque era a Oprah, tipo, várias pessoas brasileiras usam Missy também, entendeu? Eu lembro que nessa época, eu achei muito engraçado, outro dia eu tava falando da Missy, aí meu namorado virou e falou assim, aquela que a Oprah usou a bolsa? Daí eu falei, gente, né? Tipo, pra mim isso é... Ele fez tantas coisas daí eu, tipo, sim, essa daí mesmo. Mas é isso... É importante também, sabe? Então, de fato essa dualidade, né? Orgulho do que é brasileiro, mas também ter esse orgulho de verem pessoas lá de fora. Enfim, eu acho que é complexo, mas... Muito. Mas é um tópico super importante. E entra até numa faceta política, né? Que a gente poderia desenrolar aqui. Não, é isso. Acho que a moda, política, ela né? tá... Exato, ela é política, ela tá atrelada à música, à arte... Então, isso, é muito profundo mesmo, sabe? Eu sei que também, em algumas coisas que eu li, tava dizendo que a moda é capaz de tornar qualquer cultura em algo, tipo, banal, sabe? Nesse sentido de, pegar elementos do punk, por exemplo, que é um movimento cultural, e tornar em, tipo, peça, tendência, que vai vender na fast fashion, não sei o quê. Eu entendo... porque é isso, né? Tem essa coisa da massa, de vender pro todo, enfim. Mas não é só isso, né? Principalmente quando a gente fala de marcas que estão fazendo um trabalho sério, como a Missy. Tava vendo também o Isaac Silva, que traz elementos muito característicos brasileiros também pros até a própria Farm, dele. Né? Eu fui na loja da Farm lá em Nova York. É legal ver. O dia que eu vi agora, em dezembro, lá em Nova York, a loja da Granado, tipo, olha Granado! Tipo assim. Mas eu fiquei feliz de ver a loja da Granado do nada, assim, andando pela rua. Eu acho isso muito bacana. Mas tem as questões, né? Algo bem... Não, é porque é isso, né? O Brasil é um país que não tá posicionado tal qual Estados Unidos, Europa, enfim, é um país com muita desigualdade social, com muitas questões aí econômicas e políticas que faz com que
esteja acontecendo muito mais agora. Sim. Esse movimento de marcas brasileiras sendo valorizadas e conseguindo expandir as suas operações para outros continentes, porque é isso, né? O natural era ver, principalmente, marcas americanas vindo para o Brasil, sim, marcas americanas, europeias, em todos os lugares do mundo. Então, acho que a partir do momento que a gente vê marcas como Farm, Havaianas, Missy, Granado, em outros lugares... A gente tá falando de marcas aqui que tem códigos brasileiros muito brasileiros. Então, a Granado, Verde, a Missy... A Mon Depart, por exemplo, é uma marca que não traz esses códigos brasileiros de cor ou de estampa, por exemplo. Que tá se tornando muito reconhecida. Exato. E é uma coisa que eu acho legal também, tipo, uma marca que não precisa trabalhar estereótipos brasileiros pra ser relevante, eu acho que essa sabe? É uma discussão muito interessante, porque eu já vi muitas pessoas comentando sobre isso na internet, assim, sabe? Comentários do tipo, nossa, essa marca não tem nada a ver com o Brasil, por que todo mundo vê a graça nela e tal? Mas esse é o ponto, assim, o Brasil é tão diverso e a gente tem tanto conhecimento na moda, a gente tem tanto talento mesmo pra realizar as coisas, que é isso, você não precisa só fazer uma marca com códigos brasileiros. Não, com cores brasileiras. Com cores brasileiras, com estampas, né? Porque eu acho que tem muito essa questão, assim. Eu até li algo sobre isso relacionado ao Iron também, que ele falou que alguma marca italiana, enfim, tinha falado, faz uma coleção com mais estampa, sabe? Só que ficou, bom, veja bem, a gente também sabe fazer o liso, sabe? Uma camiseta básica, uma alfaiataria bem feita. Exato. Então, é isso, assim, eu acho que o orgulho brasileiro tá em o que é brasileiro, sabe? E a Mon Depart, ela é 100% brasileira. E é isso, é um trabalho extremamente bem feito, só que ela se propõe a outro tipo de estética, outros tipos de produtos. E não acho que isso invalida do jeito que talvez algumas pessoas pontuem. Eu acho que é só... totalmente. A marca brasileira, ela não tem um jeito certo de ser feita. Ela só basta ser brasileira. Acho que é isso, né? Foi uma discussão bem calorosa. A gente tentou trazer aqui pontos diferentes, mas teriam vários outros aí. Quem sabe a gente faz uma parte 2 desse assunto. Exato. Até o próximo episódio. Beijos.